Olá, meu amigo e amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para um encontro diferente, um encontro super especial e um pouco mais tarde, né? Porque afinal de contas nós estamos agora naquilo que eu posso chamar de o Portal do José de verão. Muitos canais estão também dando tempinho porque muita gente se colocou ali de uma forma muito frontal, né? Para defender o nosso país, defender a nossa racionalidade contra tudo aquilo que nós finalmente conseguimos derrotar. E não foi pouca coisa não, gente. Você consegue imaginar o que seria do Brasil, seria de nós, seria da nossa sanidade física e mental, se essa gente que a gente combateu, eles tivessem vencido as eleições aqui no Brasil? A essa hora a gente estaria realmente com um grau de preocupação absurdo, né? Porque se nós já estávamos absolutamente atordoados com tudo aquilo que estava acontecendo, imagine essa ignorância mais empoderada, essa demência cada vez mais exacerbada por todos os cantos e o comportamento de muitas pessoas que estavam no governo do nosso país, sendo replicado e reproduzido por pessoas que estavam ao nosso redor. Então nós não estaríamos agora aqui dentro de um ambiente racional, dentro de um ambiente onde a gente pode respirar e pode até olhar para a insanidade, como eu comentei com vocês no nosso último encontro, dessas pessoas todas que estão ainda acordando, né, desse pesadelo. Pessoas ficaram absolutamente envolvidas nessa seita que a gente pode chamar de bolsonarismo, e quando a ilusão que essas pessoas tinham, ela foi conflitada com a realidade, realmente as pessoas entraram em parafuso. Nós vimos muitas imagens, gente, mas existem muitas pessoas que não estavam nas frentes dos quartéis, que estão passando também por alguns problemas também psiquiátricos, psicológicos, muito grandes, porque elas também acreditavam em todas as mentiras que foram colocadas ao longo de 4 anos aqui no nosso país e, como eu tenho sempre dito aqui para vocês, de uma forma funcional. Porque se essa ignorância toda, se essa maluquice toda, ela tivesse como objetivo provocar uma justiça social mexendo na equação econômica aqui no nosso país, tirando o dinheiro dos superpoderosos, questionando de fato os poderes econômicos e financeiros transnacionais contra o Brasil, essa gente já teria sido banida há muito tempo. O próprio ex-presidente da República, ele teria sido banido na primeira medida que ele fez contra a saúde do povo brasileiro. O primeiro processo de impeachment que foi ajuizado contra ele teria seguimento. Isso só não aconteceu porque o Brasil foi lesado, o Brasil foi roubado por essa gente. E como nós estamos vendo agora, alguns foram atirados para o lixo da história e como eles são agora figuras imprestáveis, eles serão esmagados, como eu disse para vocês aqui, durante tantos meses, tantos anos aqui no nosso Portal do José. O ex-presidente da República continua fora do Brasil, postando mensagens nas suas redes, como se ele ainda de fato fosse presidente. Ele é o mais perturbado de todos, porque a ficha não caiu. Não caiu de todo, né? Porque ele também tem uma impressão, ele tem uma noção de que se ele voltar para o Brasil, ele vai ter muitos problemas. Então ele está nessa figura amorfa fora do Brasil e muitas pessoas ainda ficam nutrindo ilusões remanescentes que ele poderá voltar aqui para salvar essas pessoas desse abismo que elas caíram. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre mais algumas situações que eu estou conseguindo interpretar no meio dessa mudança que o Brasil está sofrendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. E se você não conhecia o nosso portal, conheça também os nossos outros vídeos, porque você vai conhecer a cronologia, você vai perceber como a gente não faz sensacionalismo aqui, como nós fizemos várias análises aqui, e as análises acabaram se concretizando, porque todas elas foram feitas com base na história do mundo, nas coisas que estão acontecendo fora do Brasil, nas coisas que aconteciam dentro do Brasil, quem detém o poder de fato no Brasil, como age o poder econômico, como agem os formadores de opinião e como eram também os perfis psicológicos e psiquiátricos das pessoas que estavam à frente do nosso país. Então, não foi um exercício de adivinhação, foram dados que a gente conseguiu coletar aqui para apontar caminhos
do que aconteceria no Brasil. Pois bem, então você chegou agora, se inscreva, dê seu joinha, mande seus comentários para cá. Se puder, participe do nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você incentivar o nosso portal, e participe também do nosso chat, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, exceto nesse período que nós estamos de férias, estamos aqui com vários formatos, de várias locações, né, que eu posso dizer assim, para a gente conversar, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, todos os dias eu tenho acompanhado ainda o Twitter do Bolsonaro. É impressionante como é que ele ainda, se a gente fosse usar uma linguagem assim espiritual, né, como ele ainda não conseguiu desencarnar, ele não conseguiu sair da matéria. Ele foi para os Estados Unidos, mas ele está querendo ainda o cargo que pertenceu a ele e que ele acabou se iludindo, se nutrindo muito de falsas perspectivas ali, porque ele ficou se achando muito mais poderoso do que de fato ele era. Ele não percebeu que, na maior parte das vezes, ele estava funcionando como esse fantoche, esse boneco do posto, esse mamulengo que tantas vezes eu salientei aqui para vocês. E agora, como ele não tem mais poder e ele está amedrontado com o que pode acontecer com ele, porque ele percebeu agora que o lixo da história é um lugar muito ruim, é um lugar que não tem absolutamente nada para ele fazer, agora ele está muito mais preocupado. E algumas pessoas, alguns analistas, do meu modo de ver, cometem um erro primário, achando que o Bolsonaro poderia vir para o Brasil para comandar aqui uma espécie de oposição ao governo Lula. Eu pergunto para vocês, existe algum conhecimento, alguma estrutura de Bolsonaro para que ele possa funcionar como uma oposição racional a alguma coisa? Ele seria oposição ao governo Lula em alguma questão relacionada à educação, relacionada à saúde, relacionada à cultura, a ciência e tecnologia, saneamento básico? Qual o assunto que o Bolsonaro poderia exercer uma oposição dentro de algum tipo de racionalidade? Se ele, o tempo todo, ele ficou abraçado em pautas morais, defendendo o Brasil, defendendo a pátria, a liberdade, Deus, a família, o combate à sexualização precoce, situações que o governo Lula nunca colocou de fato e não colocará, que tipo de discurso sobra para o Bolsonaro no meio dessa história? Não sobra absolutamente nada. Ele tem ali os seus cupinchas que chegaram para a vida política do nosso país, sempre fundamentados, sempre lastreados, né, em discursos da insanidade, e agora que a situação toda foi pulverizada, não sobrou nada para essas pessoas. Essas que ainda farão parte no Congresso Nacional de forças de oposição, a gente não pode dizer que são forças conservadoras adicionais. Não, porque a gente sempre teve deputados conservadores no nosso país. O que nós temos agora são pessoas histéricas, órfãs, né, e viúvas do bolsonarismo, e que vão fazer dentro do Congresso Nacional uma espécie de oposição ao governo Lula que o Bolsonaro, teoricamente, poderia fazer também, ou seja, apenas em questões morais. Nas questões pontuais que dizem respeito à economia, as questões da nossa vida concreta, essas situações serão discutidas no Congresso Nacional em outras bases. E esses loucos aí, eles vão fazer algum tipo de barulho, mas eles não serão considerados no centro das discussões de uma maneira geral. E nas redes sociais, o que a gente pode esperar? Nas redes sociais é aquilo que eu comentei com vocês. Se nós tivemos no Brasil muitas criaturas que surgiram apenas como criaturas que funcionaram como figuras que potencializavam um discurso para distrair a sociedade, agora eles não têm mais o que fazer. Agora também eles perderam qualquer tipo de norte. Eles vão ficar reproduzindo maluquices nas redes sociais para concentrar pessoas, para fazer o quê? Isso não tem mais sentido. Quem está no poder agora não é a pessoa que estava no centro das atenções, comandando os discursos dessas pessoas. Agora, de fato, elas perderam qualquer tipo de referência, e não é por outra razão que elas estão se esfacelando nas redes. Elas não têm mais o que dizer, não têm mais o que apresentar, ainda estão tentando se agarrar aqui ou colar com alguma teoria conspiratória, uma maluquice dessa aí que de fato vai ficar dissolvida também. Gente, o nosso papo aqui está num ambiente aberto, então de vez em quando a gente vai ter barulhos alienígenas, né, fora aqui do nosso contexto, mas faz parte.
É assim que a gente vai ficar aqui no nosso portal, até mais ou menos dia 12, 13 aqui desse mês de janeiro, mas sempre trazendo para vocês algumas informações para ajudar na reflexão das coisas que nós estamos vendo no Brasil e para onde nós estamos indo, né? Felizmente, como eu disse no começo do nosso papo aqui, nós vencemos uma grande batalha, mas outras batalhas estão por vir aí, mas graças a Deus dentro do ambiente da racionalidade. Essa maluquice toda agora é obra do passado e agora quem deve ter mais atenção com esse tipo de gente é a justiça e o sistema do nosso país, que é o sistema da democracia e que não vai permitir que essa gente volte ao poder, que não vai permitir com a nossa participação que nós voltemos a correr riscos aqui de termos a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental e a nossa pátria ameaçadas, tá bom? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, programa absolutamente atípico, mas espero que você tenha gostado, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!